10 de dezembro de 2006, 15h45, 3.292 metros, Monte Hood, Oregon. Um alpinista fala ao celular com sua esposa em Dallas, Texas, a mais de 3.200 quilômetros. O frio da caverna atravessa sua jaqueta e seu ombro direito dói muito. Sempre que ele muda de posição, os dedos começam a ficar dormentes. "Estou com frio", ele diz, além de molhado e fraco. Fora da entrada da caverna, o vento uiva a mais de 160 km. O Magô, seus dois parceiros de escalada, saíram desta caverna há dias para buscar ajuda na tempestade e não retornaram. Apenas 3 noites atrás, ele estava aquecido, sentado ao lado de uma fogueira em uma cabana. Agora ele está preso em uma caverna de neve, sozinho, esperando por uma ajuda que não chegou. Quem é esse alpinista? E como uma decisão que parecia senso comum, o deixou preso em uma caverna de neve, enquanto sua esposa ouvia, impotente, do incêndio de 2 horas a tempestade que matou 18 pessoas até o gesto silencioso que comoveu a nação. História de 3 amigos e das escolhas que mudaram seus destinos. Esses alpinistas já estão mortos e eles sabem disso. Bem-vindo ao extremo. Em junho de 2006, 3 homens faziam expedições separadas no Monte Rainier, mas, ao se cruzarem em algum momento naquele pico de 14.400 pés, algo ocorreu. Em poucas horas, eles criaram o que suas famílias mais tarde chamariam de um laço instantâneo. Em poucos meses, trocavam e-mails, planejavam escaladas, compartilhavam a fé cristã e sonhavam com montanhas a conquistar juntos. Nenhum percebeu que esse laço os levaria a uma tempestade sem chance de escapar. O primeiro foi Kelly James. Ele tinha 48 anos, era arquiteto paisagista de Dallas, e seus projetos já haviam aparecido em revistas como Metropolitan Home e Better Homes and Gardens. Ele tinha cabelo nos ombros, gostava dos Beatles e passou 6 anos transformando sua casa, dos anos 70, em uma obra-prima ultramoderna, como diziam os amigos. Mas a verdadeira paixão de Kelly não era a arquitetura, eram as montanhas. Kelly amava escalar. Ele tinha mais de 25 anos de experiência em escalada. Ele já havia alcançado o cume do Denali, do Eiger, do Alpamayo, no Peru, e feito mais de 20 ascensões ao Monte Rainier. E foi em uma dessas escaladas que ele pediu Karen em casamento, sentando-a em uma pedra e perguntando o que ela faria pelo resto da vida dela. Frank, irmão dele, disse que Kelly tinha algo de Wild Nelson, independente, forte e um texano orgulhoso, de corpo e alma. Ele escalava para se aproximar de Deus e logo a montanha testaria sua fé. O segundo alpinista, Brian Hall, 37 anos, era personal trainer e já foi eleito o melhor de Dallas pela imprensa local. Ele gerenciava um centro de fitness e contagiava todos com sua energia motivadora. O que realmente definia Brian era seu coração. Ele treinava um time feminino de futebol e nomeava rinocerontes mortos. Ele era voluntário na Habitat para a Humanidade e passava os fins de semana construindo casas para famílias carentes. E ele tinha um sonho que motivava tudo o que fazia. Ele queria chegar ao topo do Monte Everest. Brian conhecia montanhas, sabia se manter seguro e o Monte Hood era treino para o Everest. Mais um passo rumo ao objetivo que perseguia há anos. O terceiro alpinista era Jerry Nico Cook. Ele tinha 36 anos e sua história era do tipo que só acontece na América. Nico cresceu em um porão em Chinatown. Sua mãe era uma imigrante coreana que trabalhava em um salão de unhas, fazendo tudo o que podia para sustentar o filho. E de alguma forma, por pura determinação, Nico saiu daquele porão e chegou até Wall Street, onde se tornou advogado. Quando esses 3 homens se cruzaram no Monte Rainier, naquele junho, eles reconheceram algo um no outro imediatamente. 3 alpinistas cristãos nada convencionais, apaixonados por montanhas, que buscavam desafios seguros e enxergavam a escalada como quase espiritual. Trocaram contatos no cume e, em poucos meses, deixaram de ser conhecidos ocasionais de escalada para se tornarem amigos. Amigos de verdade conversam sobre vida, fé e sonhos, não só sobre equipamentos e rotas. Essa amizade logo seria testada de formas inesperadas. Em dezembro,
já estavam prontos para a próxima escalada juntos. O Monte Hood, o pico mais alto do Oregon, tem 3.426 metros de altitude. Agora, 3.426 metros pode não parecer tão impressionante. O Monte Hood não está entre os 50 picos mais altos do mundo, mas veja o que você precisa saber sobre ele. É uma das montanhas mais escaladas da América do Norte e causa mortes anuais. A montanha, na Cordilheira das Cascatas, em dias claros, parece um vulcão coberto de neve, perfeito demais para ser real. De longe, o Monte Hood parece tranquilo, mas isso engana todo alpinista antes de subir. Milhares sobem ao cume todo ano, pela rota padrão do lado sul. É técnica e desafiadora, mas acessível, servindo de treinamento para alpinistas experientes visando montanhas maiores. Mas a rota da Face Norte, que Kelly, Brian e Nico estavam planejando, é uma montanha completamente diferente. A Face Norte possui 760 metros de escalada em gelo difícil, com inclinações de até 60 graus. Ela exige crampons, pioletes, cordas e habilidade real de montanhismo. Em dezembro, no inverno, ela fica bem mais perigosa. Tempestades chegam rápido e as temperaturas caem. Se você for pego naquela face quando o tempo virar, há poucas opções seguras para descer. Eles achavam que conheciam essa montanha. Eles planejavam subir ao cume técnico pela Face Norte e descer pela rota mais fácil ao sul até o Timberline Lodge. Eles planejavam ir leves e rápidos, o que significa carregar o mínimo de equipamento possível para reduzir o tempo expostos ao perigo. Era um plano bom, ambicioso, mas não insano, típico de alpinistas disciplinados. Em 7 de dezembro de 2006, Kelly, Brian e Nico saíram de Portland para a trilha Cooper Spur e subiram até o abrigo Cabana Chili Jane, a 1.737 metros de altitude. E foi aí que eles tomaram a primeira decisão que condenou todos eles, um pequeno desvio nesse trem do caos. Semanalmente no Patreon, compartilho conteúdos mais profundos, como vídeos exclusivos, análises ou histórias pessoais que não publico no YouTube. Quer ver os bastidores comigo? Junte-se ao stream no Patreon. Te espero lá. O plano era seguir caminhando à noite e acampar entre 2.100 e 2.400 metros de altitude. Assim, ao acordarem na manhã seguinte, já estariam mais perto do cume, prontos para iniciar a escalada técnica, bem cedo, quando a neve estava firme e o tempo mais estável. Mas quando entraram na cabana de Chili Jane, encontraram uma lareira de pedra, com o fogo crepitando. Atualmente, Chili Jane é um abrigo público a 1.737 metros, usado por alpinistas como base para enfrentar a Face Norte. Não é luxuoso, só 4 paredes, beliches e uma lareira. Após 6 horas caminhando no vento gelado, entrar na cabana e sentir o calor da lareira, deixada pelos alpinistas, devia parecer um paraíso. Agora enfrentavam uma decisão difícil. Já eram 18 horas. Se mantivessem o plano e seguissem andando, teriam que caminhar mais de 1 hora no escuro só para achar um bom lugar para montar a barraca. Depois, precisariam montar o acampamento no frio, entrar nos sacos de dormir e tentar descansar antes de acordar às 2h para começar a escalada. Ou poderiam ficar aqui, dormir quentes e descansar a noite toda, começando renovados pela manhã. Eles fizeram uma escolha que parecia completamente razoável naquele momento. Decidiram ficar na cabana durante a noite, em vez de acampar mais acima. Agora, antes de continuarmos, quero deixar uma coisa bem clara. Isso não foi imprudência, foi falta de experiência. Eram 3 alpinistas experientes tomando uma decisão que fazia todo sentido. Quem não escolheria uma lareira quente em vez de uma barraca congelante? Quem não gostaria de mais uma noite confortável antes de levar o corpo ao limite? É exatamente isso que torna essa história tão perturbadora. Porque às vezes a tragédia não vem de fazer algo estúpido ou arriscado. Às vezes, ela vem de fazer exatamente o que qualquer pessoa sensata faria. Voltaremos a isso depois. Enquanto se aqueciam na cabana, decidiram algo alinhado à sua estratégia leve e rápida. Eles deixaram quase todo o equipamento de sobrevivência em Chili Jane. Sacos de dormir, raquetes de neve e a maior parte da comida. A lógica era que quanto menos peso carregassem, mais rápido poderiam se mover.
Na sexta-feira, 8 de dezembro de 2006, Kelly, Brian e Nico iniciaram a subida da cabana Tilly Jane, e como eles ficaram em uma altitude baixa na noite anterior, começaram atrasados. Fotos recuperadas após a câmera de Kelly mostram eles ainda na parte baixa da geleira Elliott, por volta das 9h30 da manhã, na escalada de inverno. É importante chegar ao topo cedo, para evitar o clima instável da tarde. Eles estavam pelo menos 2 horas atrasados em relação ao ponto onde deveriam estar, mas eram experientes, eram fortes e tinham treinado para isso, então continuaram subindo. A escalada seguia bem, até chegarem a cerca de 10.500 pés. Foi aí que um dos alpinistas, provavelmente Kelly, caiu. E como eles estavam amarrados juntos por segurança, os 3 homens acabaram torcidos e pendurados na mesma corda. Imagina o terror daquele momento. Num segundo, você está subindo firmemente, focado no próximo passo, na próxima respiração. No segundo seguinte, você está caindo, a corda está ficando esticada. De repente, vocês 3 estão pendurados numa montanha, tentando saber quem se feriu e como voltar ao chão firme. Eles se recuperaram, voltaram para a rota, prenderam o escalador ferido entre os outros 2 para dar apoio e continuaram subindo. Ao chegar ao topo do Monte Hood, eles já haviam feito algo notável. Eles escalaram com sucesso uma das rotas mais técnicas da montanha, mesmo após uma queda que quase os matou. E quase matou, na verdade. Mas, como qualquer alpinista sabe, chegar ao topo é apenas metade da batalha. Agora você precisa descer, e foi aí que tudo começou a dar errado. Lembra? Eles planejavam subir ao cume pela face norte e descer pelo lado sul, bem mais fácil. Mas para chegar ao lado sul, a partir do cume, você precisa encontrar uma formação rochosa chamada Portões de Pérola. É o ponto de referência que indica onde a rota fácil começa. Em boas condições, para encontrá-lo, basta olhar ao redor, achar as rochas e seguir naquela direção. Quando chegaram ao cume, o sol já se punha. Aconteceu que aquelas 2 horas que eles passaram dormindo confortavelmente na cabana de Tilly Jane foram muito mais importantes do que eles imaginavam. A visibilidade deles piorava. A neve começava a cair, eles exaustos e não achavam os portões de pérola, impedindo uma descida segura. Eles precisavam decidir. A primeira opção era descer mesmo assim. Basta escolher uma direção e torcer para estar indo pelo caminho certo. Torcer para não cair em algo que você não consegue ver na escuridão. A outra opção era parar, cavar uma caverna de neve e esperar até de manhã, quando dá para enxergar melhor o caminho. Eles escolheram a segunda opção. Em algum lugar cerca de 90 metros abaixo do cume, eles cavaram uma pequena caverna de neve e se acomodaram para esperar o amanhecer. E dá para entender por que eles fizeram essa escolha. Descer uma montanha desconhecida no escuro, sem achar o caminho, é como as pessoas caem e morrem. Esperar pela visibilidade parece ser a decisão mais segura e inteligente. Não é o ideal, mas faz sentido. Mas o que eles provavelmente não perceberam foi o quão ruim o tempo estava prestes a ficar. Porque exatamente naquele momento, enquanto eles cavavam aquela caverna, se preparando para o que achavam que seria apenas uma noite desconfortável, um enorme sistema de tempestade estava se formando sobre o noroeste do Pacífico. Nos dias seguintes, os ventos no topo da montanha atingiriam 160 km/h, com rajadas ainda mais fortes. O tipo de vento que literalmente te derruba, que torna impossível ficar de pé quanto mais escalar. A temperatura cairia para 40 graus abaixo de zero. Agora Kelly, Brian e Nico não tinham como saber disso. Eles sabiam que precisavam esperar até de manhã, mas quando ela chegou, o tempo não melhorou. Na verdade, estava pior. O vento uivava na entrada da caverna, enquanto a neve se acumulava e a visibilidade piorava. Então eles esperaram mais e, em algum momento, não sabemos exatamente quando, mas nos primeiros dias na caverna, precisaram tomar outra decisão. Todos os 3 deveriam ficar juntos e esperar? Ou alguém deveria tentar descer e buscar ajuda? Eles decidiram se separar. Brian e Nico deixariam a caverna e desceriam a montanha em busca de resgate. Kelly, com o ombro machucado, ficaria para trás esperando que trouxessem ajuda. Eles hesitaram um momento.
Deixar um amigo sozinho em uma tempestade como essa parecia errado de uma forma que nenhum deles conseguia expressar em palavras, mas a decisão fazia sentido. 2 alpinistas saudáveis e rápidos têm mais chance de descer que 3 exaustos com um ferido. Descer, pedir ajuda e voltar com resgate. Todos voltam para casa, era lógico. Era o tipo de decisão que alpinistas experientes tomam o tempo todo em emergências. Eles ficaram na entrada da caverna, neve passando rápido, cada um entendendo o que ninguém queria admitir. Se a tempestade piorasse, talvez fosse a última vez que se viam, mas precisavam agir. O que ocorreu depois marcaria suas famílias para sempre. Domingo, 10 de dezembro de 2006, 15 horas, 45, horário do Pacífico em Dallas, Texas. O telefone de Karen James tocou. Seu marido, Kelly, ligava de uma caverna de neve no Monte Hood a mais de 3.200 quilômetros de distância. O xerife Joe Wampler, do condado de Hood River, estava em outra linha, ouvindo e coordenando o que estava prestes a se tornar um dos maiores resgates em montanhas da história dos Estados Unidos. A voz de Kelly estava fraca e confusa. Ele disse que sentia frio, estava molhado e fraco. Ele disse que Brian Hall desceu a montanha para buscar ajuda e então falou algo estranho. Nico Cook estava em um avião, o que não fazia sentido. Especialistas depois apontaram que isso era um sinal precoce de hipotermia afetando seu raciocínio e causando confusão. Imagine-se no lugar de Karen por um instante. A voz do seu marido está ao telefone. Ele está a 3.200 quilômetros de distância, em uma montanha congelada. Você pode ouvi-lo ficando mais fraco a cada palavra. Você sabe que ele está morrendo. O que você diz? Como encontrar forças para soar esperançoso quando sabe que a esperança está desaparecendo? Karen se manteve forte, ela precisava. Mas o que você diz quando seu marido está preso em uma montanha e você está impotente para fazer qualquer coisa além de conversar? Ela disse: "Oi, querido, te amo. Seja forte e aguente firme. A árvore de Natal está linda e decorada. Mal vejo a hora de você ver. Fique acordado. Te amo." A ligação durou 6 minutos e 42 segundos, tempo em que Karen James disse tudo o que pudesse mantê-lo vivo por mais um pouco. Após a ligação, engenheiros da T-Mobile passaram a rastrear o telefone de Kelly a cada 5 minutos. A triangulação das torres de celular localizou a posição dele na montanha com uma precisão de cerca de 400 metros. Diversas equipes de busca e resgate foram acionadas rapidamente. O 304º Esquadrão para Resgate de Portland, os Hood River Crag Rats, fundados em 1926, a mais antiga organização do tipo nos Estados Unidos da América, o Portland Mountain Rescue, o gabinete do xerife, helicópteros militares e cerca de 100 socorristas prontos para a maior operação de resgate em montanha da história do Oregon. Todos sabiam que Kelly James estava vivo na caverna e onde ele estava. Podiam ver a montanha do centro de comando, mas o lance sobre resgate em montanha é que saber onde alguém está e conseguir alcançá-lo são duas coisas bem diferentes. Na segunda-feira, 11 de dezembro, 7 equipes de resgate, com 3 pessoas cada, partiram antes do amanhecer. Eram montanhistas experientes, que já haviam escalado o Monte Hood várias vezes. Eles subiram em direção à posição de Kelly, mas logo tiveram que recuar. A tempestade que antes prendeu ele e seus amigos agora o prendia sozinho. Ventos fortes e neve intensa, com visibilidade zero, impediam os socorristas de subir. Cada hora a mais era crucial. Seu corpo congelava internamente. Um membro do resgate de montanha de Portland disse sobre o primeiro dia: "Lembro que a visibilidade era quase zero. Percebi que, se eu mal via o chão sob meus pés, dificilmente acharíamos alguma evidência." No dia seguinte, o telefone de Kelly tocou às 22h55. Uma única vez, a esperança envolveu todos que monitoravam os sinais. Talvez economizasse bateria ou ainda resistisse. Técnicos do FBI trouxeram equipamentos avançados para rastrear sua localização. As equipes de resgate tentaram novamente na quarta-feira, mas os resultados ainda foram decepcionantes. A visibilidade era inferior a 1,5 metro. Não dava para ver a própria mão no rosto. A elevação máxima que eles alcançaram foi de cerca de 3.000 metros.
Eles estavam a mais de 300 metros abaixo de Kelly e não podiam subir mais. Eles se aproximavam enquanto o tempo parecia melhorar. Eles avançavam e planejavam tentar novamente na quinta de manhã, subir mais alto e talvez chegar até Kelly. Havia uma esperança real de que quinta-feira seria o dia em que finalmente chegariam até ele. Mas na manhã de quinta-feira, 14 de dezembro de 2006, tudo mudou. Porque o que atingiu o Monte Hood naquele dia foi tão catastrófico que virou notícia nacional por motivos que não tinham nada a ver com o resgate, entendeu? A enorme tempestade de inverno que vinha se formando ao longo dos dias chegou com força total e atingiu Oregon e Washington. Ventos no Monte Hood atingiram 160 a 225 km por hora. A sensação térmica chegou a 41. Mais de 1 milhão ficaram sem energia em Oregon e Washington, e 18 pessoas morreram na região devido à tempestade. E enquanto o mundo lá embaixo lidava com um desastre regional, Kelly James vivia um do qual ninguém podia se aproximar. Na montanha, as equipes de resgate não podiam sair dos abrigos. Tentaram usar drones com sensores térmicos, mas as lentes embaçaram por causa da água. A neve nova estava instável e ninguém podia subir com segurança acima de 2.255 metros. Foi uma das piores tempestades de inverno que a região viu em anos. Kelly James estava sozinho no alto da montanha, em uma caverna de neve, esperando. Sexta-feira, 15 de dezembro de 2006, a tempestade continuava. Equipes de resgate ficaram presas na histórica pousada Cloud Cap Inn, no norte do Monte Hood. Um socorrista contou que o prédio rangia a cada vento forte, ameaçando desabar. Depois de todos esses anos, 45 centímetros de neve nova caíram. Ninguém podia subir, ninguém conseguia alcançar Kelly. E isso era um tipo de tortura, à espera. No sábado, 16 de dezembro, o tempo melhorou. A 2.600 metros fazia 5 graus negativos. Os ventos tinham diminuído para 40 km por hora, o que ainda é brutal, mas dá para trabalhar. 45 alpinistas experientes iniciaram a subida pelos dois lados da montanha. Um helicóptero da Guarda Nacional avistou pegadas levando ao que parecia ser uma caverna, pela primeira vez em dias. A esperança era real, mas à tarde, ventos de 80 km por hora retornaram. As equipes recuaram de novo, sem chegar à caverna. Eles chegaram perto o suficiente para ver onde Kelly estava, mas não para alcançá-lo. Domingo, 17 de dezembro. Condições perfeitas, céu azul, pouco vento e temperaturas próximas de zero no topo. O xerife Wampler decidiu fechar o topo da montanha para todos, exceto as equipes de resgate, proibindo alpinistas e qualquer interferência. Era isso? Um grande cargueiro C-130 orbitou o cume, suas câmeras térmicas vasculhando a neve. Helicópteros Chinook, enormes como grandes ônibus escolares, passaram a transportar socorristas diretamente para as partes superiores da montanha. Um dos socorristas era Josh Johnston, reservista da Força Aérea do 304º Esquadrão de Parares Gate. Assim que pousou na montanha, o helicóptero partiu e tudo ficou silencioso. Só ele, a neve e o vento. Ele começou a se mover, procurando qualquer sinal dos alpinistas. E então viu pegadas, mas essas não eram pegadas normais. Os ventos com força de furacão da última semana causaram algo estranho. Varreram toda a neve solta ao redor das pegadas, mas a neve comprimida dos passos dos alpinistas permaneceu. Era possível ver cada detalhe, marcas dos crampons e padrões das solas como fantasmas na neve. Os rastros o guiaram até a entrada de uma caverna. Ele se aproximou cauteloso e perfurou com seu machado de gelo. Lá dentro, engrenagens estavam espalhadas. 2 machados de gelo e pedaços de corda cortada estavam ali. Fitas de ancoragem de escalada, coisas estranhas para alguém deixar para trás de propósito. E Johnston pensa, por que os alpinistas deixariam seus machados de gelo? E você não abandone seus machados de gelo. São equipamentos essenciais. Algo está errado aqui. Ele recua e segue procurando, avançando mais 90 metros pela crista e batendo o machado de gelo nas rochas expostas. Ele batia o machado na neve e pedras por um motivo. Veja, quando você bate em uma rocha sólida, faz um baque surdo e firme.
Quando há um espaço oco abaixo, como uma caverna, o som muda e ecoa. Em uma dessas batidas, ele ouviu um eco oco, mostrando que havia algo sob a neve. Então ele começou a limpar a entrada, abrindo caminho pela neve compactada, com seu machado, quebrando tudo, o gelo que selou tudo nos últimos 10 dias. E quando finalmente conseguiu abrir e olhou para dentro, o que viu fez com que ele chamasse pelo rádio imediatamente, porque Johnston encontrou um corpo deitado de costas na pequena caverna, cabeça na mochila e olhos fechados. A pessoa vestia todo o equipamento de escalada, jaqueta fechada e botas calçadas. Quando Johnston se aproximou, percebeu algo estranho. O braço direito não estava junto ao corpo, como era esperado. Ele estava estendido para fora, voltado à entrada da caverna. A mão estava posicionada de forma deliberada. A luva estava fora e deitada ao lado do corpo. O dedo anelar estava erguido, como se apontasse ou exibisse algo. Havia um anel de sinete, com iniciais gravadas naquele dedo. L.K.J. Kelly James, às 15, H29, horário padrão do Pacífico. Em 17 de dezembro de 2006, o xerife Wampler encerrou um dos maiores resgates em montanhas da história dos Estados Unidos da América. Tecnicamente, a missão alcançou seu objetivo, só não da forma como todos haviam rezado, porque o corpo que Johnston encontrou era o de Kelly James. Ele havia falecido. A autópsia revelou algo surpreendente, apesar dos relatos iniciais de que Kelly tinha um ombro deslocado devido à queda de 10.500 pés. Ele não tinha ossos quebrados nem ferimentos graves. Morreu de hipotermia, com desidratação contribuindo. Provavelmente 1 ou 2 dias após ligar para Karen e antes do frio chegar, Kelly James agiu deliberadamente. Ele havia tirado a luva em temperaturas abaixo de 0. Ele posicionou a mão de forma que quem o encontrasse soubesse imediatamente quem ele era e pudesse avisar sua família. Foi um último ato de amor, o último ato de consideração, mensagem silenciosa de um homem que sabia que partiria e queria facilitar para quem o procurasse. E quanto a Brian Hall e Jerry Nico Cook, que deixaram a caverna dias antes para buscar ajuda na tempestade. Quando os resgatistas chegaram ao topo da montanha e começaram a busca, encontraram algo a cerca de 120 metros abaixo de Kelly. 2 machados de gelo estavam largados na neve, o que chamou a atenção deles, pois alpinistas não os deixam para trás. Você precisa deles. É assim que você se segura se escorregar. É assim que se agarra ao gelo ao escalar. Você não os solta e segue, especialmente perto desses machados de gelo. Uma corda estava cortada em seções como para rapel. 2 ancoragens de neve estavam cravadas na encosta e havia uma plataforma esculpida no gelo para 2 pessoas. Mas quando os socorristas olharam mais de perto, algo na preparação deles não fazia sentido. Eram 2 pares de pegadas, andar lado a lado. Quando você está em encostas de montanha assim, você não anda lado a lado, você vai em fila indiana. Alguém testa o caminho, garante a segurança e a próxima pessoa segue seus passos. Os 2 andavam juntos, como se um precisasse do apoio do outro para se manter em pé. Então você começa a ter uma ideia do que provavelmente aconteceu. Brian e Nico saíram da caverna, começaram a descer e, em algum momento, um deles teve problemas. Talvez ele tenha se machucado, talvez estivesse completamente exausto de ficar naquela caverna por dias. De qualquer forma, ele precisava de ajuda. Eles descem a montanha juntos, se apoiando e tentando buscar resgate para Kelly o mais rápido possível. Eles chegam a esse trecho e é íngreme, muito íngreme, íngreme demais para simplesmente descer andando. Você escorregaria e cairia. Eles pararam, prenderam os grampos de neve na encosta e cortaram a corda em seções para descer de rapel. Cavaram uma plataforma no gelo para poderem ficar em pé. Enquanto eles estavam preparando tudo, se preparando para descer por essa parte íngreme, algo deu errado. A melhor suposição é que eles foram arrastados pelo vento enquanto preparavam o rapel, ou que caíram durante a descida. Talvez as ancoragens tenham falhado, alguém perdido o controle, ou uma rajada de 160, Caio Piro H, os tenha lançado longe. Aquela seção do Monte Hood, a área que eles estavam tentando descer, é chamada de gullies pelos moradores locais
e tem uma reputação assustadora. Nos 40 anos anteriores a isso, 13 pessoas morreram exatamente naquela área. Ninguém sabe o que ocorreu com Brian e Nico. Seus corpos nunca foram encontrados. Eles foram oficialmente classificados como desaparecidos, presumidos mortos. Nos dias que se seguiram, surgiram as perguntas: isso poderia ter sido evitado? Algo deveria ter sido feito de forma diferente. O xerife Wampler disse: só posso afirmar que eles não estavam preparados para o que ocorreu. Foi uma questão de tempo e de falta de preparação para o caso de algo acontecer. Essa é a minha tristeza. Mas tragédia nunca é apenas uma lista de erros. Ele mencionou o equipamento deixado na cabana e a decisão de ficar em Chile Jane, não acampando mais alto. Todas essas escolhas, em retrospecto, pareciam completamente imprudentes, mas outras pessoas viam de forma diferente. Jim Whittaker, primeiro americano no topo do Everest, os defendeu. Ele disse: eles eram alpinistas que sabiam o que estavam fazendo. Eles só estavam se desafiando até seus limites mais extremos. Nesses momentos, as pessoas mostram o melhor de si. Concordo totalmente. Quando você olha para as decisões que Kelly, Brian e Nico tomaram, eles não estavam sendo imprudentes ou descuidados. Cada escolha que eles fizeram parecia razoável na hora. Ficar perto de uma fogueira quente em vez de acampar no frio congelante é inteligente. Avançar para o cume, mesmo com certo atraso, faz sentido, principalmente para um alpinista experiente e treinado. Não conseguir encontrar sua rota de descida no escuro, cavar uma caverna de neve e esperar até de manhã em vez de descer às cegas é sabedoria. Enviar 2 alpinistas saudáveis para buscar ajuda enquanto o ferido espera é exatamente o que o protocolo de resgate recomenda. Não foi uma decisão ruim que os prejudicou, mas várias escolhas não tão boas que se acumularam e das quais não conseguiram escapar. Todas fazem sentido na hora, até você se afastar e perceber como se conectam. Kelly James, Brian Hall e Jerry Nico Cook não eram aventureiros imprudentes, mas alpinistas experientes, tomando decisões razoáveis. Às vezes, é isso que faz uma história assim ser tão assustadora. Se isso acontece com eles, tão experientes e preparados, qual é o limite? Como saber qual pequena decisão muda tudo? Não sei, mas talvez isso torne histórias assim dignas de serem contadas. Então lembramos que as montanhas não se importam com experiência, preparação ou boas intenções. Elas só se importam com o tempo, e às vezes 2 horas é tudo o que precisa. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo. Seja ousado e viva com coragem.